Homens que não ejaculam, homens que ejaculam sangue, homens que não sentem prazer durante a ejaculação, homens que, quando ejaculam, o sêmen se mistura com a urina, homens que sentem dor durante a ejaculação e homens que têm disfunção eréctil. Este vídeo é o mais importante da vida dos machos. Não saia daí, porque eu vejo você depois da vinheta. Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo Dalla e no vídeo de hoje vamos falar sobre saúde sexual masculina. Um assunto não só para homens, mas também para as mulheres, uma vez que os problemas sexuais de um acabam se transformando em problemas conjugais que afetam os dois. Por isso, é importante o casal se informar sobre estes problemas. Antes de começarmos, quero recomendar para você que vive em Malange a clínica InfoBreast. Se tiver qualquer problema de saúde e precisar de consultas médicas ou ainda precisar fazer qualquer exame laboratorial, a clínica que eu recomendo em Malange é a InfoBreast. Eu fui para lá, testei e gostei dos serviços. O número está na tela, experimente e depois me conte como foi a experiência. Vamos ao vídeo. Para que uma relação sexual aconteça normalmente, o cérebro, os nervos, os vasos sanguíneos, os hormônios, os músculos e o estado emocional precisam trabalhar em perfeita sintonia. Quando qualquer uma dessas partes falha, surge uma disfunção sexual. E quando falamos em disfunção sexual, a maioria das pessoas pensa apenas na disfunção erétil, a famosa impotência. Mas a disfunção erétil é só um dos tipos de disfunção sexual que pode acontecer na vida do homem. Nesse contexto, a disfunção sexual é qualquer alteração persistente que dificulte ou impeça uma resposta sexual satisfatória. É importante destacar aqui a palavra persistente, o que significa que todo homem pode falhar ocasionalmente em um dos aspectos que mencionei. E isso é completamente normal. Só chamamos de disfunção sexual quando o problema se repete por vários meses e causa sofrimento. Mas antes de começarmos a citar as disfunções sexuais, precisamos entender como funciona o ciclo de resposta sexual, que pode ser dividido em 4 fases. E a primeira fase é a fase do desejo sexual ou líbido, que é quando surge a vontade de se ter relações sexuais. E aqui o grande protagonista é o cérebro, porque é nele que nasce a vontade de se ter relações. Vale mencionar também a testosterona, que participa muito na produção do desejo. O segundo elemento do ciclo de resposta sexual é a excitação, que é quando o cérebro envia sinais para os nervos do pênis. Esses nervos vão liberar uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico relaxa as artérias, o que faz com que os corpos cavernosos do pênis se encham de sangue, e isso gera a ereção. Se quiseres saber mais sobre esse assunto, mais sobre a fisiologia da ereção, te convido a assistir a um vídeo que gravei sobre o Kifaru. Vou deixar o link no primeiro comentário e eu recomendo fortemente que assistas, porque o vídeo, além de estar imperdível, a fisiologia da ereção está amplamente explicada com alguma especificidade a mais. O terceiro elemento do ciclo de resposta sexual é o orgasmo e a ejaculação, que apesar de muitas pessoas pensarem que são iguais, são duas coisas diferentes. Ou seja, é possível ter orgasmo sem ejaculação, como por exemplo naqueles pacientes que passaram por cirurgia da próstata ou em pacientes com lesões neurológicas. E também existe ejaculação com pouco prazer, por motivos que vamos falar a seguir. O quarto elemento do ciclo de resposta sexual é a resolução, que é quando o pênis perde a ereção e o organismo retoma ao seu estado normal. Agora que já conheces o ciclo da resposta sexual, resta-me dizer que disfunção sexual masculina é um termo amplo que envolve 3 pilares: a disfunção erétil, os distúrbios da ejaculação e a queda do líbido. A disfunção erétil, que é o primeiro deles e o mais famoso, é a dificuldade de se conseguir ou manter uma ereção firme o suficiente para o ato sexual. Aqui o problema é que o homem não consegue ter o órgão duro, ou até consegue ter o órgão duro, mas não consegue permanecer com ele nesse estado num tempo suficiente para sustentar uma relação sexual saudável. Inclusive, a disfunção erétil é provavelmente a disfunção sexual mais conhecida por todos. Dentre as causas da disfunção erétil, citam-se as causas vasculares, como na aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gorduras nas paredes das artérias,
traumas na região pélvica, com afetação vascular, ou seja, pacientes que sofreram um acidente e lesionaram o quadril, com afetação direta dos vasos sanguíneos desta região. Outro grupo importante são as causas de origem neurológicas, como pacientes com doença de Parkinson, por exemplo, ou pacientes que sofreram traumatismo na coluna vertebral e por aí fora. Temos também as causas hormonais, como no hipogonadismo, que é quando o homem produz pouca testosterona. Ainda nos distúrbios endócrinos existe o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que correspondem respectivamente à diminuição ou aumento dos níveis dos hormônios da tireoide. E também há uma outra condição endócrina que é caracterizada pela produção excessiva de prolactina, né? Uma condição conhecida como hiperprolactinemia. Existem ainda as causas medicamentosas. Vários medicamentos de uso comum podem causar ou agravar a disfunção erétil por interferirem no fluxo sanguíneo, nos impulsos nervosos ou no equilíbrio dos hormônios. Dentre eles, destacam-se os medicamentos usados para tratar a hipertensão arterial, os antidepressivos, os medicamentos utilizados no tratamento das doenças da próstata e os medicamentos à base de hormônios. Estes são os principais, mas é claro que existem muitos outros. É importante ressaltar que algumas condições de saúde aumentam o risco de a pessoa desenvolver disfunção erétil. Doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, colesterol elevado e depressão estão entre as principais. É importante acrescentar aqui, hábitos de vida como sedentarismo, alcoolismo e consumo de drogas, além de condições transitórias como a ansiedade, estão fortemente envolvidos no surgimento da disfunção erétil. Bom, se você ficou até este momento do vídeo, é porque você está a gostar deste conteúdo. Por isso, quero te pedir 3 coisas simples. Primeiro, deixa um like neste vídeo. Segundo, me siga, se você ainda não me segue. E terceiro, e o mais importante, marque nos comentários uma ou mais pessoas para que também entrem em contato com estas informações. Esse vídeo vai ter mais de 1000 reações, com certeza. Se pelo menos 500 pessoas marcarem outras pessoas, vamos ter um grande número de pessoas informadas. E esse é o meu principal objetivo com a gravação destes conteúdos. Outra disfunção sexual importante são os distúrbios de ejaculação, que consistem em alterações na forma, no momento ou na capacidade de ejacular. O distúrbio ejaculatório mais comum é a ejaculação precoce, que acontece quando o homem ejacula antes do momento desejado, com pouca ou nenhuma capacidade de controlar a ejaculação. E isso geralmente causa sofrimento para ele e para a parceira. Dentre as causas, as mais importantes são a ansiedade, o estresse, os conflitos conjugais, a inflamação da próstata e um fator muito importante, a hipersensibilidade da glande. Ou seja, existem homens em que a cabeça do pênis é muito sensível, em que a glande é muito sensível. E basta um pequeno estímulo para desencadear respostas sexuais que antecipam a ejaculação. Ainda dentro dos distúrbios ejaculatórios, existe a ejaculação retardada, que é a dificuldade ou incapacidade de ejacular, apesar de haver ereção adequada e estímulo sexual suficiente. Mano, isso não é bênção, é um problema de saúde, pense assim. Outro distúrbio ejaculatório é a anejaculação, que corresponde à ausência completa da ejaculação. O homem pode ter ereção e orgasmo, mas não consegue eliminar o sêmen, não consegue ejacular. Isso pode acontecer durante todas as relações ou em apenas determinadas situações. Há também a ejaculação retrógrada, que ocorre quando, durante a ejaculação, o esperma, ao invés de sair para fora, ele retoma e entra na bexiga. Explicação rápida. Normalmente, durante a ejaculação, uma região da bexiga, que é o saco que armazena urina, região chamada colo da bexiga, se fecha. E esse fechamento impede o refluxo do esperma, ou seja, impede com que o esperma que tinha que sair volte e entre na bexiga. Na ejaculação retrógrada, esse mecanismo falha, fazendo com que pouco ou nenhum sêmen seja eliminado para o exterior, tornando a urina turva. Um outro distúrbio ejaculatório importante é a ejaculação dolorosa.
O homem sente dor durante ou logo após a ejaculação. Algumas condições podem causar dor durante a ejaculação. E essas condições são inflamação da próstata, inflamação das vesículas seminais, inflamação da uretra, o período após uma cirurgia pélvica e a síndrome da dor pélvica crônica. Essas mesmas causas, inclusive, podem estar na origem de um outro distúrbio ejaculatório chamado hematospermia, que é a presença de sangue no esperma. Embora cause algum susto, na maioria dos homens costuma ser uma condição benigna. Lembrando que entre as causas temos a prostatite, a uretrite, o trauma pélvico, a hipertensão arterial e até tumores. Há uma situação em que o homem consegue ter ereção, consegue até ejacular, mas não experimenta a sensação subjetiva do orgasmo, ou seja, não sente prazer durante a ejaculação. Isso pode acontecer por fatores psicológicos, doenças neurológicas e também pelo uso de medicamentos antidepressivos. O contrário também é verdade. O homem pode sentir orgasmo sem haver emissão de sêmen. Pode sentir prazer como se tivesse a ejacular sem eliminar esperma. É isso. E isso pode acontecer durante a anejaculação, na ejaculação retrógrada, após a retirada da próstata, um procedimento chamado prostatectomia radical, e também em algumas doenças neurológicas. Continuando com as disfunções sexuais, o homem pode apresentar baixo desejo sexual, também chamado de baixo líbido, ou baixo libido, dá no mesmo. O problema aqui não é a ereção, é a ausência de desejo. As causas mais comuns incluem testosterona baixa, depressão, estresse, doenças crônicas, uso de medicamentos e problemas conjugais. Uma nota importante é que ter um episódio isolado de falha por estar cansado, bêbado, doente ou estressado não é disfunção sexual. O problema caracteriza-se quando isso se torna frequente e começa a gerar ansiedade, frustração e sofrimento. O tratamento depende da causa. Em muitos casos, mudanças do estilo de vida melhoram significativamente a função sexual. Perder peso, controlar a diabetes, deixar de fumar, praticar atividades físicas regularmente e reduzir o consumo de álcool são medidas que podem fazer uma enorme diferença. Em alguns casos, também podem ser necessários tratamentos específicos como reposição hormonal, psicoterapia e outros meios terapêuticos, sempre de acordo com a orientação médica. Espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Se quiseres me ajudar a impulsionar este projeto, partilhe este vídeo. Desta forma, o Facebook entende que este é um conteúdo relevante e vai recomendar para mais e mais pessoas. É isso.